e por acaso o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. A gente tem se encontrado em momentos difíceis, né? Daquele desabamento e agora dessa tragédia do hospital. O prefeito Marcelo Crivella, é claro que todas as investigações vão ser conduzidas, mas tivemos, infelizmente, um caso terrível em que 11 pessoas morreram e que há pessoas feridas também com gravidade em outros hospitais aí da região. Que informações o senhor pode passar para a gente? Uma boa tarde ao senhor. E é um prazer enorme sempre falar com o senhor sabe disso. Sempre fui um cara sincero e gosto muito do senhor. Ô, Tatiana, muito obrigado pelas suas palavras carinhosas. Eu também quero aqui de público prestar o depoimento de que foram os melhores tempos aquele que podia fazer uma oração às 6 horas da tarde, quando você dizia, agora é momento de pausa e de reflexão. Vamos para a oração com o bispo Marcelo Crivella. E eu, graças à sua ajuda e seu apoio, consegui fazer um projeto lá no Nordeste, naquela época era cantando, vendendo CD, onde hoje 700 crianças, na nossa época da Terra era 200. Agora são 700 crianças, tomam café, almoçam, jantam. Não sei se você lembra, nós tivemos uma piscina lá, final de semana, aquilo lota, tem gente, tudo quanto é povoado. Lógico que eu lembro. Você lembra? Claro. Então foi, graças a você, da Terra, já se passaram tantos anos, mas aquela fazenda tem sido um alívio, um alento para aquelas crianças todas. E você lembra também que a gente festejava, porque todo dia as crianças, antes de ir embora para casa, passam numa padaria da fazenda e levam um saquinho de pão, às vezes biscoito, às vezes a família. Para a família, o que é realmente uma coisa boa. Eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida, pela sua ajuda. Sempre às 6 e pouquinho, você botava a caneta no bolso, tirava a caneta e dizia agora, nosso momento de paz e reflexão é a oração com Crivella. Até realmente hoje, aqui no Rio de Janeiro, nós acordamos com o coração estraçalhado, envergonhado, triste. O hospital, eu estive lá, é um dos melhores hospitais privados. Entrei lá, vi sprinkler, extintor de incêndio, porta corta-fogo e as escadas também com exaustão. O que aconteceu? Perguntei aos bombeiros. Tem um trabalhando comigo na prefeitura, Major Guilherme. Olha, pegou, o incêndio começou no gerador. É raro, Datena. É raro você ter um incêndio no gerador. Normalmente os incêndios começam na parte elétrica, curto-circuito, ou pessoas desavisadas que acabam colocando fogo, acende uma vela, pega numa cortina, um cigarro aceso, cai no tapete. É uma coisa mais ou menos assim. Ali foi um gerador no subsolo. Havia uma brigada de incêndio. Precisamos lembrar disso. Civis, não militares. Rapazes que são treinados para, no momento em que ocorreu o fogo, apagarem o fogo e tirarem as pessoas daí de dentro. Eles começaram a agir, agiram rapidamente, mas a fumaça vindo do combustível do gerador e dos mancais, da borracha, como você queimar um pneu, não sei, você já deve ter mostrado muito na televisão, quando nos morros os bandidos queimam o pneu porque sobe uma poeira preta. Aquilo ninguém consegue enxergar nada. Fumaça de borracha realmente cega todo mundo. Então foi aquela fumaça que subiu, rapaz, pelas escadarias. E altamente tóxico, né? Altamente tóxico. Eu perguntei aos funcionários hoje, eu cheguei lá bem cedinho, quantas pessoas estavam no prédio ontem à noite? Então eles disseram, eram 113 pacientes. Para cada paciente, 2 profissionais, médicos, enfermeiros ou técnicos, ou funcionários administrativos. Então nós tínhamos mais 220, portanto 320. E visitantes e acompanhantes. Então eles disseram, Crivella, isso nós não podemos informar, nós não temos o número. Agora, você pode colocar com tranquilidade mais 60, 70 pessoas. Então, veja, nós tínhamos naquele prédio de 7 andares e no vizinho de 4, cerca de 370, 380, talvez até próximo de 400 pessoas. Quando o bombeiro chegou e o tumulto estava
vamos dizer, instalado, era o caos absoluto, porque haviam vidas que estavam no CTI, a maioria das mortes que nós hoje amarguramos eram pessoas que estavam em situação precária de locomoção, elas estavam nas fumaças do quinto, do sexto, do sétimo, dos andares lá de cima. E os bombeiros, como disse o Coronel Bretas, eles fizeram um trabalho incansável, heróico. E a gente acompanhou aqui, porque passava na televisão, o repórter o tempo todo. Eles subiram aquilo, rapaz, de uma maneira incrível e foram tirando as pessoas. Algumas, teve funcionários que desceram em cordas de lençol. Havia uma acompanhante, a gravação hoje já está disponível, que ela liga para o marido e diz, olha, eu vou pular. Ela estava acompanhando uma senhora. E ela pulou do terceiro andar, quebrou as duas pernas. A pessoa que ela estava acompanhando, hoje de manhã cedo, quando eu cheguei ao hospital, a filha delas tinha passado a noite toda em claro, junto com o marido, dizendo, onde é que está minha mãe, onde é que está minha mãe, onde é que está minha mãe? E quando eu cheguei ela lá, disse, ô Crivella, veja aí se a minha mãe está no hospital público. Então eu fui ligar para os hospitais públicos que tinham recebido os doentes. A mãe dela não estava. Até que chegou uma funcionária e disse, olha, infelizmente, ela vai ter que ir ao IML, que é o nosso órgão aqui, onde há a identificação dos cadáveres. E foi um pranto enorme, uma dor imensa. Ela estava com o coração também arrasado, porque a mãe dela, com problema cardíaco, se internou apenas de maneira preventiva e estava com a alta prevista para hoje. E ela, uma filha extremada, deixou a mãe por pouco tempo, mas deixou com uma acompanhante que, na hora do desespero, pulou pela janela, terceiro andar, quebrou as pernas e não pôde socorrer a pessoa que ela acompanhava. Da pena, foi uma tragédia que eu não sei se nós já tivemos no Rio de Janeiro, porque incêndio em hospital com idosos no CTI é uma coisa horrível, terrível, foi o que nós sofremos no Rio. Olha, uma coisa que nós fizemos desde a época do Cidade Alerta lá na Record, né, foi acompanhar incêndio. E da maioria das vezes o que mata é essa fumaça aqui, mata muito mais do que as próprias chamas. É uma fumaça altamente tóxica que a pessoa acaba inalando, tanto que você vê mesmo os homens do Corpo de Bombeiros, quando entram para combater o incêndio, tem que estar paramentados com equipamento de oxigênio e mesmo assim saem intoxicados. Foi uma tragédia muito grande, o prefeito está correndo pela cidade para, obviamente, auxiliar as vítimas, é isso que ele sempre faz, sempre fez e sempre vai fazer. Mas uma pergunta que é importante, que o senhor tem muito mais informações que a gente, não é? Há muita gente internada em estado grave, qual é a situação de atendimento dessas pessoas, prefeito? Olha, nos hospitais públicos nós temos, no Souza Aguiar, 4 pessoas que, graças a Deus, já tiveram alta. Temos uma outra no Gafré Guingue. Essa, foi internada de maneira preventiva para cuidado das vias aéreas. Devido ao calor, ela teve problemas internos na mucosa das vias aéreas. Ela estava no CTI, agora já está no quarto. Na rede privada da Atena, nós temos ainda casos de UTI. No Quinta Dor, no Copa Dor e até o Hospital Israelita. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que todos os hospitais, não só da rede pública, mas também da rede privada, enviaram ambulâncias, enviaram médicos, enviaram técnicos. Foi um momento de solidariedade no Rio de Janeiro como poucos já vistos na nossa atribulada história. Muita gente foi para lá. E quando as pessoas eram evacuadas, havia uma comoção, parecia, entendeu? Como se fosse num dia de futebol, um gol do Brasil. As pessoas pulavam, batiam palma quando alguém saía na maca, quando alguém entrava na ambulância. Foram dezenas de ambulâncias e eram levadas para os hospitais mais próximos, independente de serem municipais ou privados. Meu Tatiana, Deus, hein? Uma coisa interessante é que talvez o que nós tenhamos ficado de lição é que
nós devemos, talvez surja uma nova norma do bombeiro, termos cuidado com os geradores, porque os geradores ficam sempre no subsolo. São máquinas pesadas com grandes tanques de combustível, normalmente com tanque de combustível enterrado. A fumaça que faz, tanto dos mancais, que eu acho que agora o bombeiro terá, vamos dizer assim, terá alternativas, porque aquele mancal de borracha grande, onde ele é ancorado em cima do concreto, queimando aquilo é uma fonte de fumaça horrorosa, como se fosse um pneu desses que queimam na comunidade para fugir da polícia, para o helicóptero não ver, a fumaça preta horrorosa. Pode ser que surja uma norma nova, ou seja, em todos os edifícios, sobretudo hospitais, que tenham conjunto de gerador no subsolo, haver uma exaustão mecânica para a hipótese. Seria ótimo. Rara. Hein? Exaustão mecânica, levado para fora do edifício e conduzido por duto externo até o teto. Exatamente porque você sabe, Datena, que eu sou engenheiro e participei de muitas obras. Mas é uma coisa remota. Eu nunca vi. Eu perguntei aos bombeiros, colegas, até o major que trabalha comigo, o major Guilherme, major, o senhor conhece? O senhor já viu uma explosão de um gerador? Não. Mas já ouviu falar? Também não. Então, é uma coisa rara. Agora, quando ocorre, meu Deus do céu, talvez uma nova norma de fazer exaustão mecânica nesses compartimentos para casos raros, mas que ocorrem, de explosões. Bom, e é claro que tudo isso vai ser investigado, né? É praxe, está sendo periciado, e se houve alguma falha, alguém vai pagar por isso. Mas essa ideia é uma ideia muito boa, porque já tem os aspersores, né, em local que tem incêndio. Mas para um gerador, é claro que esses aspersores não conseguiriam funcionar, como talvez um aspersor gigante para apagar um jato d'água ou de espuma química que pelo menos neutralizasse boa parte dessa explosão, desse incêndio, até que o corpo de bombeiro chegasse. Eu acho porque o incêndio foi inicialmente mal avaliado. Eu, quando vi aqui, inclusive por nós, quando eu dei a imagem com máscara de oxigênio, eu falei, olha, tá até gravado aqui, falei, fumaça mata mais do que fogo. Estou preocupado com as pessoas que estão dentro do hospital. Infelizmente, eu estava certo. Foi uma pena, mas eu estava certo. Prefeito Crivella, bom, que Deus proteja as famílias das vítimas e que tudo seja investigado. Quem quer que seja que tenha cometido algum erro, tem que pagar por isso. É uma coisa clara. Se foi só uma tragédia, infelizmente, quem paga é, como sempre, as vítimas e as famílias das vítimas. Mas isso tudo tem que ser conduzido uma investigação, uma perícia, para chegarmos a um denominador comum. Foi um prazer, mais uma vez, enorme falar com o senhor, infelizmente, durante um período de tragédia no Rio de Janeiro. Tá bom, prefeito? Muito obrigado, Datena, muito obrigado. Se me permita só, na CBN, o repórter disse, o Crivella disse que foi incêndio criminoso. Eu não disse, não. Eu disse que apenas a possibilidade de ter havido um crime não pode ser desprezada, porque é tão raro a gente ver um conjunto gerador explodindo desse jeito, que essa hipótese deve ser investigada. E eu tenho certeza que a Polícia Civil e o bombeiro vão investigar, não pode ser abandonada, porque ocorreu uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu tenho 60 anos, eu nunca vi, não é? Então é isso. Muito obrigado, Atena. Desculpe ter tomado mais seu tempo. Deus te abençoe, meu amigo. Saudade enorme sua. Fica com Deus. É recíproco. Durante muito tempo a gente fez o Cidade Alerta juntos. O Crivella fazia um minuto de paz e tranquilidade. O prefeito Marcelo Crivella. Já vão lá uns bons 20 anos, não é? Mas surgiu daí uma amizade muito legal com o prefeito Marcelo Crivella, que eu não vejo com frequência, mas um abraço a ele.